Está começando mais um Jornal da CUT. Esta edição é especial sobre o Fórum Social Mundial Palestina Livre. Em 1947, contrariando a oposição da população de palestinos, maioria na época, a Organização das Nações Unidas, ONU, através da Resolução 181, promoveu a partilha da região entre dois estados, um judeu e outro árabe. No mesmo ano, judeus declararam a Constituição do Estado de Israel, reconhecido logo em seguida, apenas 11 minutos depois, pelos Estados Unidos. O conflito entre palestinos e israelenses intensificou-se. O Estado palestino, previsto pela resolução da ONU, jamais foi criado. Israel ocupa territórios palestinos em desacordo com todas as leis internacionais. Ergueu o muro do apartheid e da colonização, construção que vai chegar a 850 quilômetros de comprimento, alguns trechos com mais de 10 metros de altura. Muro que foi declarado ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça. Israel também constrói assentamentos na Cisjordânia, território palestino ocupado em desacordo com todas as resoluções internacionais. Cerca e bombardeia a faixa de Gaza, onde 1,5 milhão de palestinos estão sujeitos a sobreviver abaixo das mínimas condições de alimentação, educação e saúde. Israel não respeita e não cumpre as resoluções da ONU e do direito internacional, mantendo-se em total isolamento da comunidade internacional. Às vezes uma criança que estudava numa escola que ficava a 1 quilômetro da sua casa, devido à construção do muro, ela tem que andar 10, 15, 20 quilômetros para poder chegar na mesma escola. Uma outra questão que me chamou a atenção é o aprisionamento da água. Justamente onde se tem água, as regiões com maior número de rios e lagos, etc., Israel pega para si e deixa o palestino ocupar as terras mais áridas, o deserto. Uma outra coisa que me chamou a atenção é a dificuldade para você se locomover. As barreiras existem a toda hora. Trabalhadores palestinos que vão trabalhar nas cidades são obrigados a enfrentar barreira. Às vezes você demora horas e horas para poder chegar no seu local de trabalho porque não existe a possibilidade do andar livre. Portanto, é uma situação muito difícil, viu? Eu presenciei, acho que foram dias, talvez, os mais tristes da minha vida, de você presenciar nesta área uma situação onde o cidadão não pode andar, o cidadão não pode comer livremente, o cidadão não pode beber livremente, censura permanente sobre a vida do cidadão. Às vezes o exército ocupa as ruas da cidade sem explicar por que está ocupando as ruas. O objetivo do governo de Israel é expulsar o povo palestino. Quando eles começam a ocupar a sua terra e começa a expulsar o povo palestino, o objetivo deles é deixar o povo palestino fora de Israel. E, no entanto, o povo palestino que mora ali há milhares e milhares de anos. Este fórum aqui não é contra ninguém. Nós não estamos fazendo um fórum contra alguém. Nós estamos fazendo um fórum contra a opressão. Um fórum de denúncia contra o governo palestino, o governo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, o fórum tem o objetivo é fazer a luta pelo reconhecimento do Estado palestino. Essa que é a questão central. Portanto, esse movimento que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, outras centrais sindicais farão pelo mundo afora, tem o objetivo de garantir a liberdade naquela região e a democracia. E a democracia pressupõe, acima de tudo, o palestino ter direito de constituir seu próprio país. Reunindo cerca de 300 entidades de vários países, o Fórum Social Mundial Palestina Livre foi realizado na cidade de Porto Alegre para dar visibilidade à solidariedade internacional ao povo palestino. A CUT Nacional e a CUT Rio Grande do Sul participaram, juntamente com outras entidades, da organização do Fórum. Sí, esto es muy importante para nosotros como sociedad civil europea, donde hay un gran apoyo a los derechos del pueblo palestino, pero se necesita una participación a nivel global. Por esto que el Fórum Social ha organizado, ¿no?, y ha promovido este evento, y queremos felicitar a los sindicatos, a la CUT y a los otros sindicatos de Brasil, a los otros movimientos sociales que han tenido el coraje de estar de la parte justa. Es una paradoja, pero hoy en día, cuando se habla de conflicto palestino-israel, para defender el derecho internacional hay que tener coraje, porque son años que está bloqueado el proceso de paz,
y son años que la comunidad internacional no tiene la fuerza para hacer respetar el derecho internacional. Porto Alegre ela se transformou num símbolo da democracia. Desde o primeiro Fórum Social Mundial, e o primeiro fórum se realizou em Porto Alegre porque tinha uma experiência inovadora aqui de gestão pública, e foi no auge do período neoliberal, onde o mundo buscava caminhos para construir uma alternativa contra uma visão que tinha acabado ali qualquer alternativa e só valia o neoliberalismo. Então Porto Alegre se consagrou como uma cidade referência da democracia, do diálogo, de debater as diferenças e de procurar achar os caminhos. Nesse sentido, se realizou aqui 4 grandes fóruns sociais mundiais e um fórum temático do meio ambiente em janeiro deste ano, ainda 2012. E agora nós realizamos então essa extraordinária experiência que foi esse Fórum Social Mundial Palestina Livre, um fórum temático que a CUT tem resolvido nos seus princípios. Desde sua fundação, a CUT tem resolvido o tema da solidariedade à causa palestina, até porque 9 meses antes da fundação da CUT, teve aquele grande massacre nos campos dos refugiados do Líbano, e a CUT, no seu primeiro congresso de fundação, já tirou o indicativo de quanto importante seria ter um movimento forte de solidariedade à causa palestina. Nesse sentido, este fórum, em 2012, que se coincidiu com o 29 de novembro, que aqui no estado do Rio Grande do Sul é consagrado no calendário oficial com uma data do estado em memória aos mártires da causa palestina e de estímulo enquanto não atinge o objetivo final, que é aquele país, que aquele povo ter direito a um país, um estado, a sua soberania. Olha, se o fórum já era importante na sua realização aqui em Porto Alegre, agora se reveste de uma importância maior ainda, porque coincidiu a realização do fórum com um ataque brutal à faixa de Gaza e ao mesmo tempo com o debate que está ocorrendo na ONU pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Por isso que eu acho que o fórum ele ganhou uma dimensão política sem dúvida excepcional. Agora, é uma luta, porque eu confesso que a maioria da população, acho que do mundo todo, desconhece o que ocorre naquela região, acho que não sabe da realidade local, o grau de opressão que vive aquele povo. Eu fico imaginando um país ocupar outro país e começar a expulsar a população daquele país ocupado, porque o que está ocorrendo na Palestina é isto. Israel chegou, houve um reconhecimento da ONU em 1948, mas o reconhecimento possibilitava a existência de 2 estados, mas apenas um estado se consolidou, com um exército poderosíssimo que está expulsando o palestino da sua terra. Moram lá há milhares e milhares de anos. Portanto, é uma luta absolutamente justa, né? A CUT é uma central sindical que ela tem como questão central a luta pelo direito trabalhista. No entanto, esta causa palestina também tem a ver com isto, porque os trabalhadores palestinos que moram naquela região vivem numa situação insustentável, não tem direitos, não tem uma organização sindical livre, tem as organizações sindicais, mas vive um grau de opressão devido à ocupação de Israel. Portanto, é uma luta também de uma central sindical com as características da CUT, bem como de outros movimentos sociais. Eu acho que o movimento social mundial, há décadas passadas, lutou muito pelo fim do apartheid na África do Sul e agora está lutando pelo reconhecimento do Estado palestino. E com certeza estaremos em outras jornadas, em outras lutas, onde houver opressão nesse mundo. A guerra, a falta de paz, ela é prejudicial a todos os palestinos e israelenses, mas fundamentalmente é prejudicial aos trabalhadores. Porque no ambiente de guerra, você não consegue ter uma discussão trabalhista, de melhoria de conquistas, ou de conquistas efetivas, né? Ou de luta sindical, porque a partir desse momento que você tem uma guerra estabelecida, é o estabelecimento do caos, e no caos não tem organização sindical e política. Então, fique claro que muitas das vezes há interesses ocultos por trás disso, que querem exatamente enfatizar o caos para ter desempenho econômico, ganhos econômicos, porque também existe a indústria da guerra, né? É por isso que nós também fazemos esse alerta aqui. Nós achamos que fóruns, manifestações como essa, têm condição de fortalecer o povo palestino, os trabalhadores palestinos, para que nós tenhamos efetivamente o Estado palestino e a partir daí uma continuidade democrática e o crescimento dos trabalhadores naquela região.
Mais de 100 atividades fizeram parte do calendário do Fórum. Diversos temas foram colocados em debate, sempre na busca por propostas para consolidar a solidariedade aos palestinos. A conferência, A Educação na Palestina, contou com a presença de Rima Al-Keilani, representante do Ministério da Educação da Palestina, e teve a participação da CNTE. Rima fez um resumo das condições precárias na educação a que são submetidas as crianças palestinas. A CUT lançou o livro A Causa Palestina, idealizado por João Felício e escrito por Hassan Zarif e Rui Cureda. Quem sabe um dia nós temos condição de qualificar nossos educadores brasileiros para terem condição de alfabetizar, informar, criar as crianças brasileiras com a capacidade de entender a realidade palestina. Essa é uma forma de nós efetivamente construirmos a resistência, porque é um tema muito divulgado, mas pouco compreendido. Divulgação e compreensão são coisas absolutamente distintas. Esse instrumento que o João vai explicar a miúde com detalhes é uma iniciativa da CUT, para demonstrar que o nosso apoio ele é político, ele também é de divulgação, mas, acima de tudo, é um apoio estrutural, no sentido de qualificar o debate e deixar os nossos brasileiros capacitados a entender e se posicionarem favoravelmente à causa palestina, que é uma causa da luta pela liberdade do mundo inteiro. Então, estou muito feliz e viva a liberdade do povo palestino, viva o Estado palestino. É uma região ocupada, e nós deixamos claro na nossa cartilha que é uma região ocupada por um governo, no caso o governo de Israel, que impõe a sua hegemonia, o seu controle político e econômico sobre uma região que não pertence a eles. Se é verdade que a ONU criou em 1948 2 estados, somente um estado foi constituído, que foi o Estado de Israel. O Estado palestino não. Então nós deixamos claro na cartilha a necessidade da constituição do Estado palestino. E contamos a história, as diversas correntes de pensamento que existem na Palestina, as lutas que são feitas na região, e nós chegamos à conclusão, aqueles que defendem a paz só tem uma alternativa, e deixamos claro na cartilha. A constituição do Estado palestino é essa necessidade. Se é para ter paz na região, não adianta um povo impor sobre o outro e achar que vai impor a paz. Paz não se impõe, se constrói, se busca consenso. E, nesse momento, a busca do consenso na Palestina se pressupõe, acima de tudo, a constituição do Estado palestino. Aquele povo tem o direito de ter o seu país e não viver numa região controlada por outro, dominada por outro, que vai expulsando o palestino, vai fazendo muros, que é uma vergonha, um muro que vai chegar até daqui a alguns anos a 850 quilômetros, retalhando o território palestino, impedindo que as pessoas circulem livremente. Então, nós contamos essa história nesse livro, que ele sirva para os nossos sindicatos de base discutirem com a sua base, que os professores utilizem a cartilha nas escolas para contar um pouco sobre aquela região, que infelizmente não é contada pelos grandes jornais, pelos meios de comunicação, e por outros livros e por outras revistas. Nós estamos contando a nossa versão sobre aquilo lá. Os outros que quiserem contar a sua história, redigam uma cartilha também e distribua para o mundo, como nós estamos fazendo. A Conferência Direito Internacional e Direitos Humanos, Julgamento de Crimes de Guerra, foi realizada no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nabil Shaat, representante do presidente palestino Mahmoud Abbas, abriu a conferência com um agradecimento especial à solidariedade dos militantes dos cerca de 40 países presentes em Porto Alegre. Nabil também citou a necessidade do cumprimento das leis internacionais. Um congresso que tem muitos seguidores no mundo inteiro e estão interessados na implementação das suas resoluções e das suas decisões e das suas sugestões. Não somente estamos interessados na questão política a nível de governos, a nível de estados. Nós queremos que os povos, nas ruas, nas praças, que manifestam sua solidariedade, seu apoio à causa palestina. Quero lembrar que o apartheid da África do Sul
foi derrotado aquele regime através dos povos, não é através dos governos oficiais. A Marcha do 100, momento principal do fórum, levou milhares às ruas de Porto Alegre. As entidades participaram com suas bandeiras e faixas, exigindo o fim do apartheid em Israel. Há 65 anos, exatamente no dia 29 de novembro, era assinado pela ONU um tratado de divisão da Palestina. A data coincide com a realização do Fórum Social Mundial pela Palestina Livre, realizado aqui na cidade de Porto Alegre, entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro. Representantes de diversos países vieram para a capital gaúcha para participar das atividades. A CUT Nacional e a CUT do Rio Grande do Sul também participam dessas atividades. Você confere agora aqui no Jornal da CUT. É um momento importantíssimo para a classe trabalhadora e não há como a gente ter uma classe trabalhadora forte se a gente não tem uma unidade na ação e na construção de políticas em todo o mundo. É importante que uma das principais ações da CUT, um dos principais objetivos da CUT é termos um mundo livre, temos trabalhadores livres, uma sociedade livre. E para ter um mundo livre a gente precisa ter o Oriente Médio livre, a gente precisa que a Palestina também tenha seus direitos, tenha direito ao seu Estado, tenha direito à educação, tenha direito a todos os direitos que a classe trabalhadora e que a sociedade civil tem em todo o mundo. Então, esse ato, junto com os movimentos organizados como um todo, com as mulheres, a partir da Marcha Mundial de Mulheres, a partir da Organização da Juventude, nós estamos lutando, sim, por uma Palestina livre, com direitos e com deveres, assim como todo o povo, todos os povos de todo o mundo. Essa marcha ela tem uma importância muito grande porque é uma marcha que traz para toda a população do Brasil e do mundo a questão do internacionalismo da classe trabalhadora e também das mulheres, né? A luta das mulheres também é uma luta internacional. Então nós temos que estar aqui presentes, todas as mulheres dos movimentos feministas, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, unidas em prol da luta justa das mulheres de todo mundo e em especial de mulheres que estão sendo massacradas pelo imperialismo americano, por esse Estado terrorista, que o verdadeiro terrorismo está no Estado de Israel, que massacra mulheres, crianças e trabalhadores. Então é hora do mundo inteiro se levantar, como se levantou em outros momentos importantes da nossa história, para ajudar o povo palestino, as mulheres da Palestina, as crianças e os trabalhadores, na luta pela libertação desse povo, que é uma lição e é um exemplo de resistência para os trabalhadores e para as mulheres do mundo todo. A gente participa em alguns estados onde tem comitê de solidariedade à Palestina, nós somos parte, né, da construção desses comitês. O ano passado a gente construiu um primeiro encontro nacional aqui de solidariedade ao povo palestino. E a gente foi parte agora, junto com a CUT e outras organizações, da construção desse Fórum Social Palestina Livre, né? Porque a gente acha que é muito importante o povo brasileiro e os movimentos sociais, né, terem na sua agenda, colocarem na sua agenda, né, a questão palestina como uma questão muito importante, porque a gente sabe que hoje, né, a situação que eles vivem lá não é uma situação que aquele povo, né, sozinho vai poder definir com o que significa hoje Israel, com o arsenal de armas que tem, com o poder que tem no mundo, é o braço, né, dos Estados Unidos naquela região, para o interesse, né, daquela região, e que a luta desse povo lá contra o imperialismo é uma luta de todos nós, né, que somos socialistas, que queremos construir uma sociedade, né, com igualdade. Então que nós aqui no Brasil que lutamos temos que ter na nossa agenda essa questão. La campagna contra il muro in Palestina è fondamentalmente un gran movimento de base de comités locales que en cada aldea se están movilizando para luchar contra este muro que en este momento destruye
sus tierras, les roba sus recursos hídricos, el agua, y les roba la vida, la posibilidad de sustentarse y de ver un futuro. Y contra todo esto, ellos se están movilizando cada semana desde 8 años, ya desde 10 años ya en realidad. En este septiembre hemos hecho la casi triste aniversario de 10 años de lucha contra el muro. Y este es un movimiento que está creciendo, como el muro está creciendo en Cisjordania. El muro, cuando es terminado, va a tener más de 700 kilómetros y es en unos lugares alto, más de 12 metros. Es un monstruo de arquitectura, pero mucho más es lo que hace a nivel político y a nivel de la gente. Ele vê várias semelhanças. É baseado na supremacia de uma raça. Em Israel, se você é judeu, tem todos os privilégios, e na África do Sul, os brancos tinham todo o privilégio. E em ambos os casos, eles chegaram ao poder retirando as terras dos habitantes nativos. E em ambos os casos, impuseram leis para permitir que uma elite permanecesse no poder, permanecesse com os privilégios. E sempre usam medidas violentas para manter o povo sob controle. E todo defensor, todo militante sul-africano que visitou a Palestina ficou horrorizado com o que eles viram na Palestina, que conseguia ser mais grave e pior do que o que acontecia na África do Sul. Foi uma sensação de déjà vu. Era como um pesadelo, era como voltar na época do apartheid na África do Sul. E depois eles se aprofundaram e viram que em Israel era ainda pior do que na África do Sul. É uma chamada a grupos, a movimentos e também a indivíduos contra a opressão e contra a violação de direitos humanos que acontece em Israel. É um meio pacífico que as pessoas podem usar desse meio pacífico para expressar essa indignação e fazer o seu protesto. É uma maneira de isolar o poder que ocupa a Palestina. Primeiro, gostaria de agradecer os movimentos brasileiros, especialmente a CUT, porque está trazendo sucesso a esse evento. O que vimos na demonstração hoje, na marcha, é algo que nos orgulha muito. Vai ser um momento histórico na luta e na solidariedade ao povo palestino. E temos muito orgulho que isso tenha vindo da América Latina e, em especial, do Brasil, o movimento brasileiro. E esperamos que os movimentos sociais aqui na América do Sul sejam a liderança, que puxem o movimento internacional pela libertação da Palestina. Momento emocionante da história da nossa central. A marcha com muita gente, muito emotiva, muito emocional. É um debate que apaixona as pessoas. A participação dos companheiros da Palestina é uma coisa muito bonita, com seus cânticos, né, de liberdade, sempre todos muito bonitos. E o mais impressionante é a participação da CUT, né? Nós somos uma das entidades que propõe e organiza a marcha, mas em alguns momentos dá a impressão que é a marcha da CUT, né? No ponto de vista da nossa participação da militância, entendendo que a militância cutista é altamente diferenciada e politizada, porque além de nós fazermos a nossa militância sindical na questão da melhoria da qualidade de vida, do trabalho, do salário, do emprego, das condições de saúde e segurança do trabalho, a CUT é essa central sindical viva, presente na luta pela liberdade, na luta dos grandes temas que movem a sociedade mundial. Então eu acho que o tema da libertação da Palestina, da criação do Estado palestino, o tema de nós sermos contrários ao massacre feito pelos ataques militares de Israel, a Gaza e a Cisjordânia, eles são um mote para nós debatermos a liberdade no mundo, a construção de um mundo melhor, livre, respeitoso, exatamente como fala a mensagem da CUT. Outra conferência que contou com a participação da CUT foi realizada na usina do gasômetro.
Com o tema Por um Mundo Sem Muros, Bloqueios, Discriminação Racista e Patriarcado, a conferência teve a participação do professor Paulo Fará, especialista em cultura árabe da USP, Jamal Juma, da organização Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel, BDS, do deputado Fayez Saká, membro do Conselho Legislativo Palestino, e do dirigente sul-africano da Coalizão pela Palestina Livre, Stian van der Merwe. O debate girou em torno da barbárie opressiva que se constitui através do muro construído na região, que segrega palestinos. O muro vai além da construção física, representa o bloqueio econômico, estrutural e da informação. A gente deve protestar contra as violações que ocorreram na África do Sul e a gente deve protestar com firmeza contra as violações de direitos humanos que ocorrem na Palestina, né? É uma causa humana, é uma causa da humanidade a Palestina. Economia mundial calcada e organizada nos valores do mercado, absolutamente financista, consumista, colocando toda a raça humana a serviço de um sistema capitalista que é absolutamente excludente, por si só já é o maior muro que nós podemos ter, porque é um sistema político econômico que foi feito, concebido para ser absolutamente divisor de águas entre aqueles que têm e aqueles que não têm, impedindo que todos tenham. Eu penso que a mídia exerce um bloqueio nas mentes e nos corações, nas cabeças das pessoas, impondo uma forma de mundo que esta mídia acha correto, independentemente da democracia e do ser cidadão e ser cidadã de cada povo. A paz no Oriente Médio e a construção do Estado da Palestina foi tema da conferência realizada na Assembleia Legislativa. Vão se decidir quem vai governar, que coalizão de força e tudo mais. Ainda assim, num marco de união. Mas é uma questão fundamental, porque é um país esquartejado. Não apenas ocupado, esquartejado.